Olá, pessoal, muito bom dia. Mais uma edição do nosso Pensando Bem, aqui na FM Cultura 107,7. Hoje recebendo um mestre, né, da cena audiovisual, posso dizer assim, Juremir Machado. Bom dia, professor. Creio que sim, né? Podemos dizer que é o cineasta o maior cineasta da história do Rio Grande do Sul. Com certeza, com certeza. Com curtas premiados, longas premiados e que estão aí, inclusive, né, recentemente estava novamente agora com o Jorge vai falar sobre isso. Jorge Furtado é o nosso convidado, já entreguei aqui. Também trabalhou em séries históricas como Comédias da Vida Privada, enfim, tem uma trajetória espetacular, portanto é uma grande atração aqui no Pensando Bem. E tem filme em cartaz. Tem filme em cartaz, Virgínia e Adelaide, e tem filme que ele está fazendo. 2. Bom dia, Jorge. Sim. Bom dia, Nando. Bom dia, Juremir. Prazer falar com vocês. Há tempo estamos adiando essa conversa. Vocês já tinham me convidado, estava sempre filmando alguma coisa. Agora deu certo. Que bom. Ô, Jorge, alguma mudança assim em termos de maior incentivo, facilitação de novas produções locais a partir do sucesso do Ainda Estou Aqui? Na verdade, não. A gente teve muito bom público para 3 filmes esse ano. Ainda Estou Aqui, O Alto da Compadecida 2 e o Vitória também, que é um filme com a Fernanda Montenegro, que fez uma bela bilheteria, um filme pequeno. Mas esses 3 filmes foram fora da curva, assim. A produção está muito grande, tem muito filme, o cinema é caro, não tem muita gente que vai ao cinema brasileiro, infelizmente, mesmo que agora tenha crescido um pouco em função desses filmes, né? Mas são filmes que, na minha opinião, eles romperam uma bolha, né? Eles romperam 2 bolhas. O Ainda Estou Aqui rompeu a bolha dos que achavam que democracia era uma questão ideológica, esquerda e direita, né? E com o filme muita gente percebeu que a democracia, o Estado de Direito, trata-se de não permitir que funcionários públicos invadam sua casa no meio da tarde e levem seu pai para sempre, né? Então isso não é... todo mundo se deu conta de que isso não é uma boa ideia. E o Alto da Compadecida 2, que a partir do original do Suassuna e revisto pelo Guel, ele fala da luta pela sobrevivência do povo brasileiro e da sua religiosidade, da sua fé. Então, esses 2 filmes eu acho que romperam essas bolhas e, portanto, por isso fizeram 4 milhões de espectadores, 5 milhões. O filme do Walter é um filme excepcionalmente bem realizado, né? É um filme de padrão internacional, de qualidade, assim, de realização. E o trabalho da Fernanda é absurdamente bom, né? Então, esses filmes. Mas os outros filmes, tem muito filme bom, mas bilheterias pequenas, assim. Então, são filmes que mal se pagam. O nosso, Virgínia Adelaide, que era um filme bastante barato, assim, realizado em poucos dias e tal, ele ficou 14 semanas no cinema e já o lançamento já se pagou, assim. Mas é um filme pequeno, né? Então, o cinema brasileiro que é tem muita filme dificuldade barato, aí, Jorge? Para as pessoas entenderem. Um filme barato, barata. como Virgínia Adelaide, custou 1,5 milhão. Isso é um filme barato, muito barato, né? Um filme como... Os filmes custam 10 milhões, 8 milhões, filmes de ficção, né? Eu acabei de fazer um filme agora que custou perto disso, 10, 8 milhões. Ô Jorge, o filme Virgínia e Adelaide é uma história muito interessante, né? De 2 mulheres, 2 psicanalistas, uma alemã que fugiu para cá, né? Fugiu do nazismo para cá, e uma paciente sua, né? A Virgínia Bicudo, que é uma mulher negra e que vai ser a primeira psicanalista brasileira não médica. Como é que tu chegaste a essa história, como é que tu fisgaste essa história, que é uma belíssima história? Essa história me surpreendeu, assim, primeiro que surpreendeu que eu não soubesse da existência da Virgínia, porque a Virgínia foi a primeira psicanalista brasileira, a primeira da América Latina. A gente não botou isso no filme para não provocar os argentinos, eles podiam achar alguém lá, mas na verdade ela foi a primeira da América Latina, né? E uma mulher negra. Então eu fiquei, como é que a gente não sabia disso? Aí eu fui estudar a história dela e descobri como isso aconteceu.
e descobri que ela se deu pelo encontro dela com Adelaide Koch, que é uma psicanalista judia alemã que fugiu da Alemanha em 37, né, quando ficou inviável ser judeu, mulher, psicanalista na Alemanha naquela época, era sentença de morte, né? E ela cruzou o Atlântico praticamente com a Olga Benário indo, né? Enquanto o Getúlio mandava a Olga para um campo de concentração, a Adelaide vinha para cá. E logo depois o Getúlio fechou a entrada dos judeus, ela escapou por pouco. E o encontro dessas duas mulheres em 37 me pareceu muito simbólico, porque foi exatamente quando, em novembro de 37, quando elas se conheceram, que o Getúlio decretou o Estado Novo, estabeleceu uma ditadura. Então, isso em 19, quando eu comecei a pesquisar, era bem o momento que a gente intuía que o nosso presidente, no momento, podia tentar um autogolpe, né? Como de fato tentou, né? E não conseguiu, mas o Getúlio deu o autogolpe, virou um ditador, fechou todos os partidos, acabou com os jornais, a raça negra, com todas as questões do racismo. O Getúlio não aceitava que o Brasil tivesse racismo, né? Dizia que aqui era uma democracia racial, o racismo era nos Estados Unidos. E a Virgínia foi na contramão disso, com o seu trabalho como socióloga e depois como psicanalista também. Ela São foi mulheres realmente uma incríveis, as pioneira. duas. Ela foi uma pioneira, trabalhou com Roger Bastide, Florestan Fernandes, e ela Isso, trabalhou, isso. de certa maneira, sem usar essa palavra, ela antecipou o conceito hoje muito em voga de interseccionalidade. Ela percebeu realmente como a questão racial se acrescentava a outras questões de discriminação no Brasil. Muito Porque interessante. tanto o Florestan como o Pearson, que eram os professores dela, eles diziam que no Brasil tinha racismo de classe, mas não. Sim, Eles tinham uma formação marxista, os dois, eles claro. diziam que não era um racismo de classe, mas não um racismo de cor. E ela foi a campo fazer pesquisa e concluiu que não, que tinha as duas coisas, né? Que Exato. tinha o racismo de classe, sem dúvida, mas que tinha também o racismo de cor. Né? Na verdade, antes os caras tinham uma tese, né? Tinham uma teoria, mas baseada no puro achismo, né? Pelo que o Jorge está dizendo. E ela foi a campo. Foi Sim, fazer o que faz um Sim, pesquisador, sim, né, sim. Juremir? Foi exato. pesquisar com dados, se tinha fundamento aquilo e viu que não. Sim, ela inclusive o trabalho dela de sociologia, o trabalho dela foi o primeiro trabalho acadêmico brasileiro sobre racismo, chamava Atitudes de Pretos e Mulatos em São Paulo. É de 38, 39, ela estava começando o trabalho dela. Esse livro que está esgotado vai ser reeditado agora, foi editado pelo Márcio Shore, vai ser reeditado junto com outro trabalho que ela fez nas escolas, porque ela fez uma pesquisa também nas escolas sobre racismo entre as crianças, e esses dois livros vão ser reeditados agora esse ano, felizmente. E ela foi uma grande socióloga e depois se tornou uma grande psicanalista. Teve uma época que ela era grande psicanalista de São Paulo. Ela foi a psicanalista de tucanos e petistas ilustres, de Olha só. todos em São Paulo. O Caetano deu uma entrevista em 86, eu acho, no Roda Viva, dizendo que queria morar em São Paulo para se tratar com ela. Ela realmente era um fenômeno. Assim. Ela fundou a Revista Brasileira de Psicanálise, ela defendeu o Chico Buarque publicamente em 68 na revista, defendeu o Chico a respeito do Roda Viva, que era a peça dele que estava sendo censurada, e ela escreveu defendendo a peça. Então ela era uma pessoa muito à frente do seu tempo. E tu resolveste, Jorge, convidar uma cineasta para dividir contigo a direção, que é a Yasmin Tainá, que também fez um curta muito admirado e premiado, Que é o Cabela. Sim, o ela fez vários Cabela. curtas, agora está dirigindo a novela. A Yasmin é muito talentosa, uma jovem cineasta negra, e eu pensei o seguinte: se eu vou fazer a história de uma mulher negra que enfrentou o racismo no Brasil, pioneira, eu tenho que ter alguém do meu lado, uma mulher negra que saiba entender melhor essa história. Né? E foi fundamental ter a Yasmin. Quando ela chegou, eu disse para ela já publicamente, falei para ela também, que ela trouxe alegria para o filme, porque o meu roteiro era muito mais triste. Ele tinha muito mais
peso, a questão do racismo que ela sofreu, o bullying que ela sofreu na escola. E a Yasmin disse, não, mas ela era uma mulher alegre, que ria, que gostava de dançar. Então a gente tem a tendência a deixar... Bom, a pessoa é negra e sofre racismo, tudo é isso. Não, mas não é tudo isso. Ela tinha outras coisas, uma vivência, uma vida alegre, tinha amigas, gostava de música. Então a Yasmin trouxe isso para o filme, eu acho, que foi muito, muito importante. Enfim, fiquei bem feliz com a nossa parceria. O filme já está nas plataformas de stream, Jorge? Entra essa semana. Estou contando em primeira mão aqui. Fiquei sabendo ontem. Entra agora, dia 31, ele entra na Amazon. Na Amazon? E Globoplay também, ó. Amazon, claro. Oi? Globoplay não? Não, Globoplay ainda não. Globoplay ainda não, porque eu acho que ele vai ser exibido no canal Globo antes da Globoplay. Mas ele entra na Amazon, que já está negociado, e claro, e mais um streaming ainda, que eu nem sei, estou lembrando agora. E tu estás envolvido, fazendo agora um outro filme, Muito Prazer, Estou. Que é a história de um motel que tinha fechado e que é reaberto, mas reaberto, digamos assim, com um incremento de pornografia, sei lá, cibernética. Exato. É um filme, uma comédia romântica sobre algoritmos da pornografia. Eu acho esse assunto muito interessante, porque, vejam só... Algoritmo ou pornografia, o assunto interessante? Os dois. Os dois pornografia, porque quando a pornografia começou na internet, se tu clicasse num site de pornografia, tinha duas coisas, tu podia dizer straight ou gay, eram duas entradas possíveis. Hoje são 430. Então, a pornografia é uma pesquisa da sexualidade humana que tem que ser estudada seriamente, muito além do nosso filme, que é uma comédia, mas enfim. O relatório Haidt e o relatório Johnson, que nos anos 40 e depois nos anos 60, redefiniram a sexualidade, a visão que tínhamos da sexualidade humana, foi feito com uma pesquisa de 8 mil pessoas nos Estados Unidos, um e outro com 15 mil pessoas. A pornografia, ela investiga a sexualidade humana de 700 milhões de pessoas por mês no Brasil, de entradas no Brasil. Os sites de pornografia, juntos, eles têm, os dois maiores, eles têm mais que o dobro de entradas do Instagram e do Twitter. Então, isso não pode ser ignorado. 1/3 da internet é fluxo é a pornografia. Então, isso tem que ser entendido. Então, o nosso filme, que é uma comédia, ele conta a história de um casal que herda, um cara que herda um motel e descobre que lá dentro tem uma funcionária que ficou morando, eles se juntam para reativar o motel e resolvem colocar câmeras nos quartos, gravar os hóspedes. Nossa Senhora. E tapando o rosto, né, para não ser identificados, vender os vídeos para a internet. E eles se metem, claro que isso é um crime, então eles começam a se meter cada vez mais em confusões e até que, enfim. Olha a minha ousadia. Tu podia levantar um pouquinho a tua câmera, que tá, às vezes quando te aproxima, corta um pouquinho teu rosto. Tô mandando... Aqui, assim, eu tô dizendo pro Jorge Furtado. Tu está querendo mudar o enquadramento do Jorge Furtado. É inacreditável. Estou mudando o enquadramento do nosso diretor Jorge Furtado. Exatamente. É uma ousadia daquela. Eu vou arrumar ele aqui, então, porque eu estou numa pilha de livros. Agora numa pilha de livros. Aqui. Eu uso muito isso também, a pilha de livros para aumentar. Tu é muito atrevido. É uma pilha de livrinhos aqui, porque eu ia entrar na internet no computador, mas não consegui me conectar. Mas enfim, então... Já me candidato a assistente de direção do Jorge. O Jorge, o Michel Maffezoli, sociólogo francês, meu mestre, meu orientador de tese na França, ele define pós-modernidade como a conjunção, a sinergia entre o arcaico e a tecnologia de ponta. O arcaico, para ele, é o emocional. Desde sempre. Ódio, ciúme, amor, sexo. E a tecnologia de ponta é a internet, por exemplo, toda a ciência, 2000 anos de ciência para chegar nisso. E aí tu usas para quê? Para o sexo.
Então, tu usas o máximo da tecnologia para o mais arcaico, no sentido estrito da palavra, que é o que te faz como ser humano, a sexualidade. Sim. Não, e a pornografia, ela está ligada com a arte desde sempre. Os primeiros artefatos artísticos que existem são Vênus, que são eróticas e são símbolos eróticos. O cinema, quando nasceu, imediatamente a pornografia nasceu junto no cinema, a literatura, o desenho, sempre, né? Então, esses instintos mais básicos do Eros, né? Eles estão presentes sempre. E a tecnologia do celular, a tecnologia da internet, permite que os humanos vejam qualquer coisa que queiram ver. Só que o algoritmo, e essa é a tese do filme, a paixão não combina com o algoritmo. A paixão é completamente inexplicada. Não tem nenhum motivo para a pessoa se apaixonar pela outra que tu possa dizer, não, foi por isso, porque ele era gremista, porque ele era de esquerda, porque ele era... Não, mas foi uma coisa... A paixão é inexplicável. A tese do filme é meio essa. Então, o algoritmo tenta mapear e dizer, dar a cada um exatamente aquilo que você gosta. Mas, muitas vezes, no prazer e no sexo, melhor é procurar do que encontrar, né? Então, alguém que te entregue, tu gosta disso, é disso que tu gosta, não sabe exatamente do que tu gosta, muitas vezes. Mas é engraçado, porque se tu procurar assim, sexo com a camiseta do Grêmio, vão aparecer 18 mil vídeos. E com qualquer time que tu procurar. Então, tudo que se quiser ver na internet está lá disponível para quem quiser. O filme brinca um pouco com isso. E o que bomba mesmo, no Brasil principalmente, é o OnlyFans. Ali o pessoal está muito conectado. E quem tem... Uma boa e uma má notícia das tendências da pornografia na internet nos últimos anos. A má notícia é que os hentai, os desenhos japoneses, cresceram muito, e isso, na minha opinião, significa mais crianças e mais menores de idade vendo pornografia. O dado positivo é que procuras como afeto, carinho, amor real, casais verdadeiros, romance, estão crescendo muito. São as tendências que mais crescem, muito mais do que coisas violentas ou coisas agressivas. Então, há uma carência crescente por afeto, carinho, mesmo no mundo da pornografia. Na hora na procura, né, quem está procurando, procura isso, um sexo com carinho, amor. Sabe? Isso, é um hashtag entendi. Carinho, afeto, casais reais, românticos, namorados verdadeiros, coisas assim, que sejam mais afetivas e menos violentas, menos físicas. Agora, Jorge, deixa eu te perguntar o seguinte, com toda essa evolução tecnológica, todas essas mudanças, todas essas possibilidades que tem hoje, fazer filmes mudou, em certo sentido ficou mais acessível. Cada um tem lá com o seu celular, quiser faz um filme. E isso ajudou, por exemplo, mudou muito em relação a curtas. Eu digo porque eu acho assim que houve um momento que parecia mais visível a produção de curtas e o resultado dos curtas. Talvez eu não esteja acompanhando tanto, mas eu digo isso pelo seguinte, porque, por exemplo, tu te consagraste, eu acho que posso dizer assim, com o Ilha das Flores. O Ilha das Flores tem uma coisa que eu tenho que dizer para o público aqui, o mundo inteiro gostou do Ilha das Flores. O único cara, na época, que não gostou fui eu. O único cara que criticou... Foi a única crítica. O único! Aí hoje eu fico refletindo, agora já não estou fazendo mais terapia, mas eu ia no terapeuta e perguntava, como é que é isso? Porque foi o único cara que não gostou do filme. Juremir, tu hoje, aos 63 anos... Não foi o único. Mas tu fosse o primeiro a escrever. Eu fui o primeiro. E isso gerou uma questão, um problema, eu diria assim. Eu fui colega de jornal no Esporte da Zero Hora do Cláudio Furtado, irmão do Jorge. E aqui na... fazia programa com o Cláudio Furtado de automobilismo na Gaúcha. Isso, gente fina. Queridão. E aqui na PUC foi colega, professora aqui, e foi aluna aqui no doutorado em comunicação, a Nina. Tua irmã. E a mãe do Jorge, eu me lembro, ainda fiz uma entrevista com ela na Rádio Guaíba, e ela disse, eu te leio no Correio do Povo, eu gosto. Eu fiquei pensando assim, que droga, só fiquei com problema com o Jorge. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, enfim,
um filme tem que encontrar o seu público. O Borges diz o seguinte: quando tu está lendo um livro e tu não gosta, larga o livro, larga. A gente tem que encontrar o filme. Às vezes o filme não bate na gente. Tem muita gente que gosta de filmes que eu digo, não gostei nada desse filme. E tem gente que eu adorei o Emília Pérez, por exemplo, que todo mundo execrou agora. Teve muita crítica. E eu gosto muito do filme, e tem gente que odeia o filme. Então, um filme é assim, não é feito para todo mundo. E às vezes está num dia que não te bate, depois tu vê o filme de novo e gosta. Acontece. O Saneamento Básico foi um filme que eu lancei em 2019, eu acho. E não teve boas críticas, teve muitas críticas ruins assim na época, dizendo, não, o filme é uma bobagem. Hoje ele é cult, todo mundo gosta e tem muitas boas críticas. Então, às vezes, o tempo muda também a percepção que a gente tem, né? A gente não volta nunca ao mesmo filme, nunca ao mesmo livro também. Agora, Saneamento Básico, o Jorge fez foi lá atrás, mas talvez hoje os dois, um ator e uma atriz mais em evidência hoje, internacionalmente brasileiros, sejam o Wagner Moura e a Fernanda Torres, que são os protagonistas do filme, né? Não, o filme foi relançado no cinema agora com um bom público, também em função do sucesso da Nanda e do Wagner, né? São grandes atores. Aliás, o Saneamento ali é uma trupe de atores absurda. A Camila, o Paulo José, o Tonico Pereira, o Lázaro Ramos, né? São grandes atores, grandes comediantes reunidos no filme. Agora, para terminar essa história pessoal aqui, o Jorge sempre pôde se consolar com o seguinte, que eu não fui... eu não critiquei apenas o Jorge. Olha só como eu sou maluco. Eu critiquei o Jorge, o Luiz Fernando Veríssimo e o Vitor Ramil. Não, tu adorava te incomodar. E eu briguei com o Cacalo, Luiz Carlos Silveira Martins, e eu tomava chá com a mãe dele, que era minha colega aqui, professora Dileta, uma pessoa maravilhosa. Finalmente, a professora Dileta conseguiu fazer uma aproximação e nós fizemos as pazes. Olha, eu fui repórter, né? Hoje todo mundo sabe, eu sou colorado, já abri meu time, fui repórter anos de campo e tal. O Cacalo é incisivo, eu não consegui brigar com o Cacalo. Não, o Cacalo era uma pessoa maravilhosa, ele era um maluco apaixonado pelo Grêmio, e pelo Grêmio ele era capaz de brigar. E eu acho que na época estava um tanto iconoclasta, porque hoje eu olho para trás e penso, o Vitor, por exemplo, Vitor Ramil. O Vitor Ramil, para meu gosto, é o principal todos artista. Que tu criticaste eram tornaram gênios, eram bons. Todos eram bons. Era tu. Exatamente. Todos se tornaram Só bons. pode. Ô, Jorge, cinema e redes sociais, né? Há alguma mudança de comportamento, né? No telão, no cinema, por conta disso? Eu acho que há, e não sei se para melhor, porque as pessoas cada vez querem ver coisas mais curtas, né? Porque tu não vai ver Lawrence da Arábia num celular, tu não vai ver um grande filme, um épico, num celular desse tamanho. Então, o que tu vê num lugar desse tamanho, assim, desse tamanho? Coisas curtas, rápidas, que diretamente te motivam, são engraçadas. Então, fazer alguém entrar num filme lentamente, aos poucos, está cada vez mais difícil. Eu me lembro quando eu fiz o Meu Tio Matou um Cara, que é uma comédia adolescente. A gente ganhou de presente uma pesquisa dessas de opinião, o Lavareda, que nos deu uma pesquisa dessa. O filme já estava pronto, mas a gente queria ver o lançamento e fizemos uma pesquisa de público. E eu nunca me esqueço de um garoto que escreveu assim, o filme começa meio devagar. Ele é meio lento no início. Ele só fica interessante quando o tio chega e diz que matou um cara. Mas isso acontece aos 15 segundos de filme. Então eu disse, gente... Demorou muito. Mas é Ele isso. demorou muito para começar, 15 segundos. Eu, gente, mas o que aconteceu? Que as pessoas... Imagina eu fico vendo alguém vendo a aventura do Antonioni, ou o Passageiro. É um filme que... Mas isso aí é verdade. Eu tenho feito uns videozinhos bem curtinhos para colocar nas redes, e aí um deu 1 minuto e 15, e uns 3 ou 4, meio por acaso, deram 45, 44 segundos. Aí, acho que foi o Instagram que me disse o seguinte, seus vídeos de até 45 segundos estão indo muito bem. Os outros não. Os outros não, porque eram muito longos.
Não. Então, enfim, o que vai acontecer com essa geração que cada vez. Porque eu me lembro quando a internet começou, que diziam assim: não, o tempo de. As pessoas ficam 10 segundos em cada página, no máximo, em média. Hoje deve ser muito menos, né? Deve ser muito menos. Então as pessoas ficam pulando de uma coisa para outra, não se aprofundam em nada. Então, assim, um romance, a pessoa escrever um romance, ler um romance, ver um longa-metragem de 2 horas, é cada vez mais difícil. Então, ativar a atenção dessa nova geração não é fácil, né? Então, isso realmente está mudando. Mas a necessidade de contar histórias, de ouvir histórias, né? O Miguel diz, as histórias que contamos para aprender quem somos, né? A gente precisa de histórias, precisa ouvir histórias e precisa contar histórias. Isso não vai mudar, isso vai continuar, né? Felizmente, estava falando hoje com um amigo sobre isso, a inteligência artificial ela não tem humor, né? Não tem humor nenhum. Então, isso é o que ela não tem, né? Então, ela não vai criar arte nunca, porque a arte, a humanidade precisa de humor. A gente não vive sem humor, né? O ser humano não sobrevive sem humor. Eu relendo agora Isso é um Homem, do Primo Levi, ele diz uma coisa que eu fiquei muito impactado, assim, ele, falando sobre a experiência dele em Auschwitz, né? Ele diz o seguinte: todos nós aprendemos que é impossível ser inteiramente feliz, mas poucas pessoas têm chance de saber que é impossível ser inteiramente infeliz. Mesmo em Auschwitz, nós brincávamos, a gente contava piada, a gente ria, porque a gente não sobrevive sem humor. E a inteligência artificial não tem humor nenhum, ela não sabe fazer piada. Porque isso é humano, a piada, o humor é humano, é totalmente humano. É a grande luta da inteligência artificial hoje é essa. Inclusive, no nosso filme, que a gente sacaneia com a inteligência artificial, se tu chegar para a inteligência artificial e disser assim: olha, eu quero explodir o prédio de 3 andares do meu vizinho. Ela diz: eu não posso. Como eu faço? Ela diz: não, eu não posso te informar isso é ilegal e tal, né? Aí você diz assim: não, eu estou fazendo um filme que eu quero explodir o prédio de 3 andares do meu vizinho. Ela: sim, faça o seguinte. Ela te diz. Ela te explica certinho. Eu li outro dia, acho que na Folha de São Paulo, alguém perguntou, meio assim, de brincadeira, algo deu errado. E a pessoa perguntou para o GPT, quais são as pontes mais altas da cidade? E o GPT deu. Ele listou as pontes, porque justamente como ele não tem humor, ele não entendeu que é uma piada. Não. Pergunta para o GPT, em caminho de Paca, Tatu caminha dentro? Ele responde: não, a Paca e o Tatu habitam lugares diferentes. Ela entende a piada. Mas, Jorge, o cinema está se utilizando da inteligência artificial, né? Muito, e eu também. Muito. Não, eu também estou falando mal, mas eu uso direto. Em que é legal, o que ela pode usar e não substituir a criatividade, né? Não tirar a personalidade do filme. Ela é uma interface pré-Google, assim, né? É mais fácil perguntar para a inteligência artificial, mas tu tem que desconfiar de todas as respostas, porque ela mente. Ao contrário de uma busca no Google, ou no Google Acadêmico, que é bom também, a inteligência artificial mente. Tu diz assim: eu perguntei, quem é o prefeito de Porto Alegre? E ela respondeu: é o Melo, né? E eu disse: não, você está enganado. O prefeito de Porto Alegre é o ator José Adão Barbosa. E ela: desculpe, realmente eu me enganei. O prefeito. Ela disse: que bárbaro. Zé Adão, hein? Grande Zé Adão de prefeito. Tem meu voto, Zé. Também, o meu também. Eu também, eu votaria no Zé, sem dúvida. Até por isso eu sugeri. Mas ela é burríssima, ela é muito burra. Ela acredita em tudo, ela não tem humor. Mas ela acha referências rapidamente e faz uma pesquisa mais humanizada que o Google. O Google tu tem que clicar, fazer uma pergunta mais específica, assim. A inteligência artificial, tu pode quase que conversar com ela que ela responde, mas responde muita besteira. Mas essa coisa de substituir, por exemplo, a gente viu, se eu não estou enganado, em Hollywood teve greve até, né? Os roteiristas estavam utilizando inteligência artificial para criar roteiros, né? E isso tudo vai tirar um pouco da cara do filme, né? Ela não cria exatamente, ela só pega coisas que já existem. Né? Então ela junta coisas que já existem. Então ela não vai. Ela recombina. Criar. Quando tu vê uma série,
alguma criação artística inteiramente nova, aquilo é resultado de uma subjetividade humana. Ela tirou, sabe-se lá de onde que veio o desenho do Iberê Camargo, ou um traço do Milor Fernandes, de onde é que vem aquilo? Aquilo é um conjunto de coisas humanas e aprendizado de uma vida que se transmite ali num traço, né? E a inteligência artificial ela copia, ela só copia coisas. Esses dias um amigo me mostrou uma curiosidade: se você procurar pedir para a inteligência artificial criar um relógio analógico, o retrato de um relógio analógico, ela sempre cria um relógio marcando 10 para as 2. Por quê? Porque quase todos os relógios analógicos que estão na internet, se você procurar a imagem, eles estão marcando 10 para as 2. Porque isso é uma tradição desde o tempo do Churchill, do V do Churchill, que começou com o ômega ali e ficou. Então, ela não sabe criar outro horário, porque ela não sabe onde achar outro horário. Então, ela acha que todo relógio analógico está marcando sempre 10 para as 2. Então, ela é muito burra, assim, né? A humanidade, a gente, os seres humanos, fazem coisas inexplicáveis, que não são facilmente classificáveis, né? A comédia é uma maneira de conseguir ainda captar a atenção desse público que é tão, assim, volátil. Outro dia... Sempre foi, eu acho que é, sim. O Nietzsche disse, né, que desconfie de qualquer verdade que não contenha uma gargalhada. Eu acho que tudo pode ser dito com humor. E o humor ele é mais palatável, assim. Tu entra na brincadeira, quando tu vê, tu tá lá dentro já, né? O Voltaire falou isso sobre o libreto do Beaumarchais, lá do Barbeiro de Sevilha, que diz o seguinte: aquilo ali já era revolução em marcha. Porque se é possível debochar tanto assim da realeza, é porque ela já estava caindo, né? Não é possível tu fazer tanta piada sobre reis e nobres e tal, se ela não tivesse caindo. Então, o humor, ele sempre foi... Veja que os grandes, na ditadura militar, o maior enfrentamento à ditadura foi a música, claro, e o Pasquim, né? Que o Pasquim, que era um jornal de humor, né? Um jornal, basicamente, parecia de humor, mas era uma maneira de enfrentar a dureza da ditadura com humor. Então, acho que a gente precisa de humor. É o que está faltando para a esquerda brasileira hoje, eu acho, é ter humor para enfrentar esse mundo maluco que nós estamos vivendo, né? Deixa eu te botar numa encrenca aí, uma polêmica nacional sobre o Léo Lins. Está falando de humor e os limites do humor. O que tu pensa disso, do humor e se há esses limites todos que a justiça está impondo a ele? Eu não conheço pessoalmente, não conheço o trabalho. Já me disseram que é terrível, que é horrível. São piadas de péssimo gosto, preconceituosas. Já me disseram isso. De qualquer maneira, seja o que for as piadas, eu não consigo entender que um comediante possa ser condenado a 8 anos de cadeia por ter dito piadas ruins, né? Então, eu não sei, realmente eu não conheço muito o assunto, porque eu não sei o que ele falou e o que acabou decretando essa condenação. Mas, de qualquer maneira, eu acho excessiva a condenação. A condenação. A punição de 8 anos de cadeia para alguém que falou piadas. Tem crimes bem piores, né, no mercado aí, né, de punição. Não, às vezes o sujeito é capaz de matar alguém e não pegar tudo isso. Exatamente. Se tiver atenuantes aí, é capaz de não pegar. Exageraram. No Congresso Nacional tem gente que fez coisa bem pior, tá lá. Eu fui ver outro dia, Cláudia e eu fomos ver esse filme que foi traduzido, o título em português ficou Uma Bela Vida, que é baseado num livro de um cara que eu conheço bem, que é meu amigo, que é o Regis Debray, e é um filme sobre a morte, sobre cuidados paliativos. E, bom, é um filme pesadíssimo. Né? Aconteceu uma coisa assim, dessas coincidências da vida, porque eu fui para o cinema, e quando eu saí do cinema, eu recebi a notícia que um primo meu, que foi uma pessoa importantíssima na minha vida, foi o cara que me possibilitou vir para Porto Alegre estudar, tinha falecido. Ele faleceu durante o filme, que é um filme sobre como morrer.
E eu fiquei pensando, é um belo filme, é um ótimo filme, mas um filme que certamente vai ter uma dificuldade muito grande de captar público com um tema tão pesado, uma reflexão sobre os últimos momentos de vida, a importância dos cuidados paliativos, né? Como morrer bem, existe uma maneira de morrer bem. São questões que a filosofia se coloca desde sempre, mas que hoje parece um tanto assim impossível. O cinema ele se infantilizou muito a partir dos anos 80. Já vi gente explicando que tem a ver com o VHS, porque o cinema americano, até os anos 70, ele tinha filmes adultos, filmes infantis, tinha filme de todo gênero, né? Com a chegada do VHS, os estúdios começaram a ter uma parte importante da sua renda vinda das fitas. E os grandes vendedores de fita, o Walmart e uma outra grande cadeia de vídeos americana, que eu não me lembro o nome agora, elas só aceitavam filmes até 14 anos. Elas não aceitavam filmes adultos, né, de 18 anos, 16 anos, não vendiam os filmes, não colocavam à venda. Então, os estúdios começaram a cada vez mais fazer filmes infantis. O cinema americano hoje, na sua quase totalidade, infelizmente, é infantil. São filmes de super-herói, filmes infantis mesmo, que são os melhores até, e filmes infantilizados, né? O cinema adulto, reflexivo, humanista, que nos faz pensar, filosofar a respeito da mundo, ele ficou muito mais europeu e muito mais nichado, assim, O Quarto ao Lado, por exemplo, é um filme também sobre a morte, e há filmes sérios, mas o cinema americano, o grande cinema hollywoodiano, ele ficou muito infantilizado. Então, tu tem razão, esses filmes assim que nos fazem pensar. A minha geração, eu tenho 66 anos, a minha geração foi muito formada pelo cinema, filosoficamente, Claro. como o cinema humanista italiano, francês, alemão e mesmo americano também, mais do que a literatura. Quais são as tuas principais referências no cinema que formaram assim a tua ideia, Jorge, de cineasta? Eu teve uma época que havia em Porto Alegre o cinema Bristol, que era um pequeno cinema em cima do Baltimore. E o Baltimore. Que ele fazia ciclos de filmes. Eu até conheci muito, fiquei amigo do Grimaldi, que era o programador, trabalhamos juntos depois. E eu era estudante de medicina na época, em 77, e eu comecei a frequentar o Bristol. E eu, que nunca tinha visto, nunca sabia nem que existia diretor de cinema, nem pensava na existência disso, comecei a ver que existiam muitos tipos de cinema. Então, assim, o Alain Resnais, sem dúvida, foi um cineasta que, com Meu Tio na América, Providence e vários outros filmes, foi um cara assim que eu vi, existe um cinema totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto, né? O Kurosawa também, o Truffaut eu vi muito, e o Fellini. Acho que o Fellini, se eu fosse listar assim, os cineastas preferidos, seriam Billy Wilder, em primeiro lugar, e Fellini e Alain Resnais, esses três. Assim. O Ettore Scola também é um cineasta que tem meu filme preferido, acho que é o Nós que Nos Amávamos Tanto, e tantos outros clássicos que ele fez. Cinema italiano, muito, muito. Monicelli também. Ontem eu vi um filme brasileiro de 65 que eu não tinha visto, que é um grande filme. Aliás, o Walter Salles disse que ele fez uma lista ali, a Folha pede essas listas, uma lista de, acho que os 5 melhores filmes que ele viu, e ele colocou São Paulo Sociedade Anônima como o primeiro. Persson. Persson, belo filme, né? Belo filme. Walter, o Amor Chagas, excelente. Isso. Grande filme. Eva Vilma. Eva Vilma. É um filmaço, esse é dos melhores mesmo. Não, nos brasileiros, eu falei só dos estrangeiros, mas nos brasileiros tem o Coutinho, né, que fez, acho, o filme brasileiro que eu acho o mais importante de todos, que é o Cabra Marcado. E eu revi, vou te dizer uma coisa, o Glauber tem muita gente que implica com o Glauber, mas eu revi Terra em Transe recentemente, o filme é absurdamente impactante. Assim. Eu imagino que em 69 deve ter sido um absurdo. Se hoje o filme continua sendo muito forte, muito retrato do Brasil, assim.
Então, o cinema brasileiro tem grandes filmes também. Macunaíma é um ótimo filme. Eu gosto muito de Todas as Mulheres do Mundo, do Domingos. Tem grandes filmes brasileiros também. Tem acompanhado a cena local aqui, Jorge? Aqui, falando Porto Alegre, Rio Grande do Sul, estão surgindo novos cineastas, pessoal, há um movimento forte, tem acompanhado Há um isso? movimento, há um movimento forte, muitos jovens realizadores, impressionantemente bem formados. Isso é uma novidade para nós, porque eu agora trabalhei num filme, a equipe tem mais de 100 pessoas, e tinha, assim, muitos jovens formados pela Unicinos e pela PUC, especialmente, os dois cursos de Porto Alegre, mas também gente de Pelotas, que tem uma federal de cinema também. Então, tem gente que estudou cinema, fez faculdade de cinema, que a minha geração não tinha faculdade de cinema. Eu fiz jornalismo, porque era a coisa mais parecida com o cinema que tinha. Mas agora tem muita gente formada. Então, são jovens que sabem de cinema, que é um absurdo. Eles discutem os filmes, eles viram, eles têm muito boa formação. Tem muitos técnicos muito competentes, tem bons diretores. Eu acho que ainda faltam roteiristas. Ainda faltam, no Brasil em geral, no Rio Grande do Sul também, mas no Brasil em geral. Porque é interessante isso, porque o roteirista ele é um ser de dois mundos. Ele é alguém que gosta de livros e gosta de cinema também. Ele é alguém porque quem não lê não sabe escrever. Então, é alguém que sabe escrever porque lê e gosta de cinema, tem que gostar das duas coisas, não adianta ser só um leitor. Né? Então, essa figura, o roteirista, gente que escreve para cinema, tem poucos, mas não tem muita gente. Tem, mas não tem muita gente. Agora, técnicos, diretores, fotógrafos, assistentes, tem cada vez mais gente. E como o Jeremir falou, a tecnologia mudou muito, então é possível fazer cinema com celular e botar no ar no YouTube. Então tem muita coisa acontecendo de novidade, assim, que tem que ficar ligado para de vez em quando aparecem umas novidades boas. Assim. O cinema brasileiro está conseguindo dar conta dos acontecimentos políticos trágicos do país, porque o Brasil assim, é uma máquina de produzir acontecimentos que a gente olha e diz, isso dá filme, isso dá romance. Claro que às vezes precisa deixar passar um certo tempo para conseguir realmente ter a compreensão daquilo, mas esses fatos ficam como que pedindo. Por exemplo, a era Bolsonaro, ela é uma tragédia tão grande que ela parece... E ela ainda não terminou, de certa maneira, e ela parece exigir um grande filme. Agora, tu imagina se eu escrevo uma história onde um general está roubando joias para vender em Miami e fotografa a si mesmo na tampa da joia. Isso aí é um negócio que não tem como ninguém aceitar um negócio. É inverossímil. Como ficção. Esse diretor enlouqueceu. É difícil competir com a realidade brasileira da política. Né? É difícil tu inventar uma ficção que dê conta desse mundo aí. Né? Há alguns documentários tentando fazer isso, mas a loucura do bolsonarismo e dessa nova direita alucinada, americana também, né? E no mundo inteiro, tem vertentes em cada lugar aí. É difícil de representar, muito difícil, porque a gente tende a debochar totalmente, assim, mas é impossível fazer humor sobre alguma coisa que tu odeie completamente. Tu tem que ter alguma coisa que tu admire para poder fazer humor, eu acho. E é difícil admirar alguma coisa dessa gente, né? Enfim, então acho que a resposta da pergunta é não. Acho que não deu conta ainda, mas talvez dê daqui a pouco, né? Assim, o que foi a pandemia, o que foi a loucura desse governo, essas pessoas e o próprio Trump também, né? O cara taxando assim os países numa lista que parecia uma lista de lanchonetes, 10% para a Argentina, 10%, uma coisa ridícula, aquele quadro dele.
e agora está achando o Brasil em 50% se não soltarem Bolsonaro e não acabarem com o Pix. É uma loucura. Como é que vai combater Essa é isso? demais, né? Agora, A Jorge... luta contra o Pix não dá para acreditar. Fizemos uma Não dá pra tecnologia acreditar. melhor, não pode. De jeito nenhum. Como assim? Não, os cartões de crédito americanos estão perdendo muito dinheiro. Não, e agora os caras criaram o Pix parcelado, que tu pode aquilo que tu fazia no cartão, tu faz no Pix. Os caras estão enlouquecendo. Agora, o país é tão maluco nessas coisas que hoje eu li que a Petra Costa, que está fazendo um documentário, né, sobre o Bolsonaro, Sim. ela disse que tentaram filmar o 8 de janeiro e um bolsonarista comeu o cartão de memória. Engoliu o cartão. Engoliu o cartão. Ah, Mais uma inverossímil. O cara engoliu o não é cartão. possível, como é que você vai contar isso? Sensacional. Se tu disser que a ex-primeira-dama fala a língua dos anjos, Sim, ela fala. ela fala isso. a língua dos anjos. Ela vai fazer, se ela for candidata, ela vai fazer campanha na língua dos anjos, será? Não sei. Ô, Jorge, tu acha que o Trump claramente é contra toda a indústria de cinema? A cada reunião lá de cineastas, né, da indústria cinematográfica tem um protesto, né, diante do que está acontecendo. Ele está taxando filmes, está botando imposto aqui, imposto ali, tirando recursos. Tu acha que a indústria cinematográfica americana ela é forte o suficiente para, mesmo com qualquer espécie de tentativa de boicote, algo assim, ela não se fragilizar nesse período agora? Ela pode se fragilizar, mas ela vai sobreviver. Imagina a indústria brasileira de cinema, que já enfrentou 2 presidentes que tentaram acabar com o cinema brasileiro. Primeiro foi o Collor, né? E depois o Bolsonaro. Os 2 acabaram com tudo. O Bolsonaro acabou com tudo em todas as áreas, não só no cinema, né? A ideia dele era terminar com tudo. E mesmo assim, a gente continua fazendo filme, cinema sobrevive. Então é impossível evitar que esses jovens todos que estão querendo fazer cinema façam cinema. Eles vão continuar fazendo, mas eles às vezes têm que se reinventar, né? Tem que fazer de outro tamanho, outro preço, outra forma de mostrar, mas vai sobreviver. E o Trump, quer dizer, por que eles investem contra a arte em geral, né? Teatro, literatura, cinema? Porque eles não entendem. Eles detestam tudo que não entendem, né? E a arte, ela reflete, ela mostra a sociedade a si mesma, né? Então, ela é muito cruel para essas pessoas, assim, e elas não aceitam, né? Mas o cinema americano vai sobreviver e o cinema brasileiro também. O Jorge estava falando em infantilização do cinema e eu fiquei pensando que esse filme do qual eu estava falando, filme do Costa Gavras, o título original é O Último Suspiro, mas para vender para o público brasileiro virou Uma Bela Vida. Bem, sabe? Tipo, Sim. Tem que diluir. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Jorge, uma pergunta realmente muito grave, muito séria. Ah, meu Deus do céu. Essa realmente, assim, tu vais te espantar com a minha pergunta. Tu és a favor ou não da pipoca em sala de cinema? Eu me rendi a pipoca, eu sou a favor. Eu tenho ansiedade, tá? Eu digo, se me tirarem a pipoca do cinema, eu não consigo ficar sentado o filme todo. Eu vou embora. Eu não gosto do cheiro. Eu não gosto do cheiro, cheira a manteiga. Tem tanto trailer, tanto comercial antes que a minha pipoca acaba antes do filme começar. Então eu não me atrapalho. Eu compro a maior que tem e o refri o maior que tem também. Pô, tu é americano, cara. Sei lá, eu sei que tinha um cinema maravilhoso que eu adorava ali na Lima e Silva, no Cine Guion, né? Eu ia no Guion todo sábado. Eu parei de ir porque eu não aceitava pipoca, Jorge. Mas justamente essa era a diferença do Guion, não aceitava pipoca. Por isso fechou. Não aceitava pipoca. Não, eu sobrevivo sem a pipoca. Se não puder comer pipoca, eu não tenho que comer também. Mas eu como, não me incomodo, não. O Paulo José dizia uma coisa interessante, dizia, um filme bom é aquele que tu levanta, vai fazer xixi e volta, ele continua bom. Tu perdeu um pedaço, mas não tem importância. Eu não tenho essa sacralização do cinema, assim, que tem que ser aquela coisa, silêncio, não pode ouvir mais nada. Não, o filme bom, ele se impõe, eu acho. Mas se tem mais a sala de cinema faz diferença de ver em casa ou ver na sala de cinema. Eu me lembro do Aníbal Damasceno, mestre aqui do Gervásio e companhia, falando sobre a imersão na sala escura. Claro. Faz diferença, sim. Faz diferença porque tu não está com o controle remoto na mão, porque tu é contagiado pelo silêncio coletivo ou pela risada coletiva. A experiência do cinema ela é única. Ela não é igual a ver em casa, não é igual. Eu fico sempre no corredor, tá? Porque se tem mais de 2 horas ou próximo de 2 horas, pode ter certeza que eu vou no banheiro.
Não tem como não ir. Eu sou o Paulo José, eu vou no banheiro, né? E como pipoca, Juliano. Se eu for no banheiro, não acho mais meu lugar. Não, eu sempre no corredor. Eu compro sempre antes de vou pro corredor. O Buñuel, que fazia filmes curtos, ele dizia o seguinte: o filme tem que respeitar a inteligência e também a bexiga do espectador. Pra mim, 95 minutos, 90 minutos, eu acho ótimo os filmes. Filme de 3 horas eu também implico. Agora, vou dizer uma coisa, eu falei bem da pipoca, mas eu não suporto a gente conversando no cinema. Aí não. Aí é demais, né? Não, aí não dá. Vão comer pipoca direitinho também, né? Boca fechada, não precisa comer pipoca fazendo uma barulheira, né? É um tema grave do cinema. Agora, Jorge, o cinema... Não é tema grave. Tu é que é chato com a pipoca, Juliano. Não, o que me incomoda na pipoca é que tem um cheiro de manteiga. Cheiro, barulho, eu peço a sem manteiga. Mesmo assim tem cheiro, mas eu peço a sem manteiga. Mas não imagina, cada um leva 1 quilo de pipoca para dentro da sala. Quantas pessoas cabem na sala? Digamos, tem 200 quilos de pipoca com manteiga cheirando dentro da sala. Mas experimenta fazer dentro de casa, então. Bota no micro-ondas com manteiga aqui. Fica 3 dias fedendo a casa a pipoca de manteiga. Eu não sei se vocês já tiveram a chance de ver. Eu não estive na Índia, não conheço a Índia, mas na Índia, assim como em Cuba, onde eu já estive, as pessoas falam no cinema o tempo inteiro. Falam, gritam, aplaudem, vaiam. É totalmente interativo. O público em Cuba vaia o vilão, xinga. E na Índia me disseram que é mais ainda. Fala-se o tempo inteiro dentro da sala. Não façam isso no Japão. O nosso cinema é sagrado, né? É silêncio, é um comportamento... É silencioso. Não, acontece um filme novo, quando tu tá vendo as pessoas aplaudirem no final, mas no final, agora, aplaudir porque o herói voltou, aquela coisa assim, não, né? Não é hábito. Não é. A minha esposa conta que em Pelotas tinha uma tia dela que gritou no meio do filme: "Te cagaste, bandido!" Muito bom. Ganhou o filme. Maravilhoso. Essa frase tinha que entrar pro filme, né? Todas as sessões tinha que ter essa frase. Mas tá certo, o espectador tem que reagir. Mas, bom, no Rasga Coração, o filme que eu fiz, tem um momento no fim do filme, vou fazer um spoiler, mas em que o pai dá um tapa na cara do filho, né? Que o filho já encheu muito, ele dá um tapa no filho, e eu vi mais de uma vez as pessoas reagindo, falando: agora sim, merecido, até que enfim as pessoas deram o tapa junto com o personagem. A gente está quase fechando, eu queria só... E tínhamos que perguntar para ele ainda da série, né? Porque ele está envolvido também numa série para a Globoplay. Vamos com essa agora, depois televisão, mas a série, essa série para TV, eu, na verdade, eu nem posso falar muito dela ainda, ela está muito no começo, mas eu estou sempre escrevendo algumas coisas e vou dar aqui também um furo de reportagem para vocês, que um dos meus próximos trabalhos para o ano que vem é Os Supridores do Faleiro. Supridores do Faleiro? Baita romance. Né? Faleiro que nós vamos filmar. Vai filmar ali na Planetário. Isso. Muito legal. Pô, fiquei curioso agora. O Faleiro é muito bom. Eu reli todos esses livros. Reli Faleiro, Tenório, muito Ana bom, Maria né? Gonçalves, eles são muito bons. Vila Sapa é muito bom, Que Mundo Tu Vive é muito bom. E a reprodução da linguagem coloquial, fantástico. Tem um ouvido maravilhoso, Faleiro, para pegar os diálogos, que não é fácil. Vou trabalhar com ele no roteiro. Muito legal. Baita notícia, hein? Baita notícia. Esse foi um furo dos bons. Vem aí. Vem aí. Supridores do cinema. Ano que vem, se tudo correr bem. Ô Jorge, para fechar, como é que tu está acompanhando esse debate político no Congresso Nacional envolvendo a questão dos direitos, né, os direitos autorais, enfim, por conta do uso, tanto na inteligência artificial, mas especialmente o uso de filmes e coisa assim, que muitos estão achando que está nas plataformas, mas não recebem nada. Isso aí é uma luta de todo mundo e é uma luta óbvia, né? A gente está lutando por 12% de imposto para as plataformas que faturam milhões aqui e que pagam em todos os países onde tem lei. Teve uma reunião que foi constrangedora. Um dos CEOs de uma grande empresa dessa disse assim: mas na Colômbia eu pago, na Espanha eu pago, lá tem lei, aqui não tem lei, aqui eu não pago. Por que eu vou pagar se não tem lei?
Mas claro, só ele vai pagar, porque é bonzinho, os outros não vão pagar, tem que ter lei, né? Então os caras faturam milhões aqui, já chegam aqui com tudo pago, porque é óbvio que o mercado deles é o primeiro, é os Estados Unidos. Então os filmes e as séries vêm para cá só para fazer mais lucro ainda, e eles não pagam imposto nenhum. E tem uma coisa muito triste acontecendo. Alguns amigos, colegas que fazem seus filmes e não conseguem mostrar, eles acabam dando o filme para as plataformas simplesmente para poder mostrar o filme, sem receber nada. Então, se cria um desvio completo, que é o seguinte: filmes feitos com dinheiro público, em grande parte, incentivo fiscal, leis de incentivo, apoio e tal, que são dados de presente para multinacionais gigantescas. Não tem o menor sentido isso. É óbvio que tem que ter uma legislação que pague os direitos no Brasil. E o direito autoral, bom, esse é meio inalienável, inegociável. Assim, alguém que escreve um livro, que produz, ele é o dono daquilo e nem pode vender, né? Nem tem como vender. Legal. Fechou. Fechou. 55 minutos e 46 segundos de papo. Muito bom. Tá bom de conversa. Foi o programa em que eu fiz um novo enquadramento no filme do. Nossa, eu nunca tinha visto. Isso vai entrar para a história. O dia em que Nando Gross disse assim: peraí, Jorge, eu vou dar uma arrumada nesse teu enquadramento. Sensacional. Jorge, me tira a curiosidade, tu tá morando aqui em Porto Alegre? Tu tá onde? Morando aqui, morando em Porto Alegre. Sempre morei aqui, nunca morei em outro lugar, não. Eu tenho um apartamento no Rio, de vez em quando passo alguns tempos lá, quando tem trabalho lá, né? Mas, em geral, estou aqui sempre. Ontem um escritor, amigo meu, me ligou do Rio e disse: lembra aquela vez que eu te convidei para ser editor de cultura do Globo? Eu digo: lembro, eu não quis. Ele disse: pois é, tu disseste que não queria para não sair de Porto Alegre. Eu disse: eu recusei ser editor de cultura do JB, na época que o JB era um jornal importante, e do Globo, por uma única razão: sair de Porto Alegre é inegociável. É uma coisa impressionante. Eu também nunca morei em outro lugar, não. É uma cidade de bom tamanho, né? Eu almoço em casa todo dia, vejo meus filhos e ando a pé. Porto Alegre tem tudo. Bob Dylan já veio aqui 3 vezes. É verdade. Não fala do Bob Dylan, que essa área é exclusiva do Peninha. Desculpe. Jorge, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho, sucesso cada vez mais aí. Valeu, abraço. Obrigadão. Tchau. Valeu. Tchau. Muito bom, Juliano. Muito bom. Isso aí. Tem passado grandes craques aqui por esse programa. Tem pensando bem literatura, pensando bem cinema, pensando bem jornalismo, pensando história. Semana que vem vou te propor um Pensando Bem Ciência. Opa! Depois te falo. Então tá bem. Tá bom, gente. Muito obrigado por quem ficou conosco aí. Mais essa edição do Pensando Bem. Voltamos sábado que vem, 9 da manhã, mas o programa fica no YouTube, né? Tá ali no nosso canal Aldeia Global. Entra ali, procura pelo Pensando Bem e pode acompanhar esse e os episódios anteriores, estão todos lá. Valeu, tchau. Tchau.